You know what I'm gonna take? Some Tylenol, acetaminophen. It's gonna work like a charm, and my baby won't have autism. Mentira! Não existe nenhum estudo que comprove uma relação entre o paracetamol e o Tilenol com o autismo. Bom dia, pessoal! Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. Vamos às notícias de hoje. Vamos falar aí da polêmica, né, do Tilenol associada com o autismo. Isso mesmo. Mas antes, curte, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Isso mesmo. Vamos lá. A gente pode ver aí que nos últimos 2 dias aí o Donald Trump anunciou, né, que haveria uma relação de mulheres grávidas que tomavam Tilenol com o autismo. Uma associação aí que ele fez, né, do remédio que era tomado em muitas mulheres grávidas, o paracetamol / Tilenol, associada com autismo. E o senhor ministro da Saúde do senhor Lula disse que é tudo fake, que é tudo mentira. E você, será que é mentira mesmo? Você acredita? Você acredita em quem? No Trump ou no ministro da Saúde? Aí que tá, né? Mas vamos falar sobre essa matéria que está se estendendo nas redes sociais aí. E o que a gente pode ver é o seguinte: tem gente esquerdista, mulheres grávidas aí, né, no caso, tomando paracetamol, né, fazendo vídeos tomando paracetamol, mulheres grávidas fazendo vídeo para afrontar o Trump. Veja só que imbecilidade que chegou o ser humano, né? Viram aí no início do vídeo várias mulheres tomando paracetamol, gravando, né? Mulheres grávidas gravando aí, que estavam tomando paracetamol para poder afrontar o Donald Trump. Como se diz, né? Você fala muita asneira, muita merda, azar o seu, vou continuar tomando meu Tilenol. Mas a gente pode ver aí que não é bem assim, né? Chegou a ponto aí de ter mulheres aí que tiveram overdose de Tilenol, tomaram 5, 6 comprimidos para afrontar o presidente. Afrontar, né, como se diz, né, a direita. As pessoas confundem, né, política com saúde. Meus amigos, que ignorância. Vamos à matéria aqui, ó. 3 alegações de Trump ligando o autismo a paracetamol e vacinas checadas pela BBC. Então, o presidente Donald Trump foi amplamente criticado por parte dos especialistas em saúde por tentar afirmar que existiria uma ligação entre o analgésico Tilenol, que pode ser comprado sem receita, né, e o autismo. Acompanhado de seu secretário de saúde, Robert F. Kennedy Jr., Trump declarou que os médicos serão aconselhados em breve a não recomendar às mulheres grávidas o uso do medicamento, conhecido como paracetamol no Brasil e no Reino Unido. O Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras declarou que o anúncio é preocupante e não se baseia em dados confiáveis. A BBC Verif, né, um setor de checagem de fatos da BBC, examinou algumas das alegações apresentadas por Trump e Kennedy durante sua entrevista coletiva na Casa Branca. Então a pergunta que se faça é o seguinte: Trump está certo ao dizer que os diagnósticos de autismo nos Estados Unidos estão aumentando? Durante o evento, Trump citou diversas estatísticas que, segundo ele, demonstram que os diagnósticos de autismo nos Estados Unidos teriam aumentado rapidamente ao longo das últimas 2 décadas. O presidente americano afirmou que a incidência aumentou de cerca de 1 a cada 10 mil, provavelmente 18 anos atrás, para 1 a cada 31 em 2025. Ou seja, de 1 a cada 10 mil a 18 anos, e agora de 1 a cada 31, ou seja, aumentou demais, né, pessoal? Aqui, ó, a estatística final mencionada por Trump, de que a incidência do autismo aumentou para 1 a cada 31, é correta. É correta. Dados de 2022 do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC dos Estados Unidos, demonstram que este índice diagnóstico entre crianças com 8 anos de idade em 16 estados americanos. O índice de fato aumentou nos últimos 18 anos, mas nem de longe atinge os números, né, que foram mencionados por Donald Trump, 1 a cada 10 mil a 18 anos. Não há números disponíveis para 2007, mas em 2006 o CDC, né, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos,
estimaram que a incidência de autismo entre a população dos Estados Unidos era de 1 a cada 110 pessoas. E em 2008 era de 1 a cada 88. Então a gente pode ver aí que o Trump não está totalmente errado no que ele falou, não, né? Apesar de não haver estudos comprováveis, né? Mas há indícios, sim, que o Tilenol pode causar autismo. Então, aqui, ó, a maioria dos especialistas afirma que o aumento dos índices de autismo pode ser principalmente atribuído às mudanças da forma de diagnóstico da condição, além do seu maior reconhecimento e da maior quantidade de pessoas que passam pelos exames. Aqui, ó, o Centro de Estudos, né, lá dos Estados Unidos estimaram que em 2022 cerca de 1 a cada 12 meninos de 8 anos na Califórnia tem autismo, o índice mais alto para meninos do estudo em 16 estados. Mas a agência destacou que o Estado promove uma iniciativa local, treinando centenas de pediatras para selecionar e encaminhar as crianças para avaliação o mais cedo possível, que poderá resultar em maior identificação do autismo. Então, aqui, ó, a gente pode ver uma fala aqui. Esse vídeo aqui esclarece, né, alguns estudos aí sobre o uso do Tilenol por mulheres grávidas associada com autismo. Veja o que ele falou aqui, ó. Achei certo o que ele falou, né? Apesar de não ter estudos comprovadamente, né, 100% eficazes, mas a gente pode ver que há um índice grande aí de associação aí com o nascimento de crianças com autismo. Vejam este vídeo aí, muito importante. O ministro da Saúde do Lula está querendo lacrar com a ciência, querendo dizer que Trump está mentindo quando associa o uso de Tilenol com autismo. O Tilenol é causa do autismo? Chama o VAR! Mentira, não existe nenhum estudo. Será que o Trump tirou isso da cartola? Será que é mais uma fake news que está rodando aí mesmo, como o Padilha está tentando dizer? Ou existe alguma base científica? Bom, vamos lá. O principal artigo que fala disso foi publicado no início deste ano e foi liderado por uma pesquisadora de Harvard. Foi publicado numa revista científica chamada Environmental Health. Aí, ó, foi publicado por uma cientista, né, de Harvard. Foi feito um estudo, né, um artigo científico, vejam só. E em português seria como saúde ambiental. E ela fez uma revisão sistemática da literatura científica sobre o assunto. E ela utilizou especificamente uma plataforma chamada PubMed, que é muito conhecida entre os pesquisadores da área médica e é onde estão os principais artigos sobre medicina. E ela analisou os artigos publicados até fevereiro de 2025. Foram 46 artigos analisados. E ela fez também uma escala de qualidade desses artigos, que não basta um artigo publicado, tem que ter qualidade. Desses 46 artigos, 27... Vejam só, 46 artigos publicados. Desses 46, 27, presta atenção, fizeram uma associação positiva com o uso do paracetamol fizeram uma associação positiva com o uso do paracetamol e o desenvolvimento de autismo e o desenvolvimento do autismo, como ele fala no vídeo. na criança. 9 artigos deram uma associação nula e, como vocês podem ver aí, 4 artigos analisados deram uma associação negativa. Ou seja, majoritariamente, utilizando os critérios dessa pesquisa, a maioria faz uma associação entre o uso de paracetamol pela gestante e o desenvolvimento do transtorno do espectro autista mais tarde na criança. Bom, mas é só esse estudo que trata disso? Não. Existem estudos mais antigos. Por exemplo, um estudo feito especificamente na Suécia analisou esta associação entre paracetamol e transtorno do espectro autista e outros transtornos como TDAH entre 1995, portanto, veja, é uma discussão científica antiga, não é de agora, não foi inventado pelo Trump, entre 1995 e 2019. Este estudo concluiu que, das crianças que desenvolveram algum transtorno deste tipo, 1,5% teve a mãe exposta ao paracetamol. E aí entra uma outra questão, que é a seguinte: é muito, mas muito difícil você associar a causa direta do paracetamol com o autismo, ou qualquer outro tipo de transtorno. Por quê? Você precisa analisar também o histórico da família. O transtorno de espectro autista não tem uma causa direta bem determinada, ele é multifatorial, ou seja, ele tem aspectos genéticos e tem aspectos ambientais. A discussão científica é de que, será que o paracetamol pode ser um dos aspectos ambientais que podem... Viram aí, né? Será que o paracetamol pode ser um dos aspectos ambientais, apesar de existirem outros aspectos, como ele falou no vídeo aí, genético, né? E o ambiental. Vamos continuar vendo aí. favorecer aquele que já tem a predisposição genética para desenvolver o autismo. Por essa razão, a FDA, que seria o equivalente à nossa Anvisa brasileira e, portanto, um órgão técnico dos Estados Unidos, disse o seguinte: olha, não há um consenso na comunidade científica, mas como existem estudos que apontam este risco, recomendamos a não utilização por gestantes. Viram aí, né? Recomendamos que não se utilize, apesar de não haver estudos científicos 100% que comprovem uma ligação entre o uso do paracetamol por mulheres grávidas e o autismo. E aí agora nós saímos dessa análise científica dos artigos, pensar do ponto de vista da política pública. Se não há um consenso na ciência,
Vejam só, sob o ponto de vista da política pública, de saúde, sob o alerta que o Trump fez. Vejam só. Será que a opção mais segura, enquanto líder de um país, é permitir e recomendar o uso por gestantes? Ou recomendar que se evite? Ciência é coisa séria. Não se pode fazer, ainda mais um ministro da saúde, que é médico, ainda por cima, fazer uma pataquada dessa, um verdadeiro desserviço desse aos brasileiros. Viram aí, né? Tão importante. Na dúvida, meus amigos, na dúvida, você, mulher que está grávida, não tente ser trouxa e tomar Tilenol, querendo afrontar, você que é de esquerda principalmente, querendo dizer que está tomando Tilenol para afrontar o que o presidente Trump disse. Cuide da sua saúde, da saúde do seu filho. Não me faça, né, essa cabecinha de trouxa sua, de besta, você mulher, querer tomar paracetamol, igual essas mulheres do início do vídeo aí fizeram, para poder afrontar o Trump, né, afrontar a política que foi adotada por ele. Porque ele foi um presidente que alertou para os perigos do paracetamol. Se há relação ou não, na dúvida, meus amigos, não tome. Na dúvida, não tome. É isso aí. Então vamos ver aqui, ó. Após o anúncio dos perigos do Tilenol para mulheres grávidas, elas decidiram gravar vídeos tomando remédio para irritar o Trump. Então, na semana que vem, o presidente americano irá anunciar os perigos de comer fezes. É isso mesmo, uma brincadeira aí, pessoal. Os perigos de comer fezes, né? Que assim, elas vão comer fezes, né? Pessoal da esquerda que tem bosta na cabeça. Então, pessoal, é o seguinte, na dúvida, não tome o Tilenol. Não faça como essas mulheres idiotas aí, que saem tomando 2, 3, 4, 5 Tilenol de uma vez. Vai acabar com o seu rins. E pode ser que o seu filho nasça com autismo. Então, essa foi uma notícia aí que a gente veio trazer para vocês, mais explicativa sobre essa polêmica aí do uso do Tilenol associada com autismo. Um abraço, fica com Deus, até mais. Curte e compartilha nosso vídeo.